Saudações a todos, sejam bem-vindos à videoaula que vai tratar do uso de selos, talismãs e assinaturas nos cerimoniais de alta magia. Em particular, nós iremos abordar a magia angélica e planetária, que é um subsistema da alta magia como um todo. Também aproveitaremos para retirar, elucidar várias dúvidas que os alunos nos têm enviado a respeito do uso prático dos talismãs. Dúvidas também referentes à confecção, à forma de consagrar. Nós iremos tentar retirar essas dúvidas finais nessa penúltima videoaula do curso de magia angélica e planetária. Antes iremos recapitular alguns passos. Eu ensinei várias fórmulas de confecção do talismã. Depois que você confeccionou o talismã, 7 dias depois você irá consagrá-lo, não é? Porque você, por exemplo, faz o talismã, confecciona o talismã de Marte uma terça-feira. Na outra semana, na semana seguinte, você irá consagrá-lo na mesma terça-feira. De preferência que esse dia da consagração caia numa lua crescente ou cheia, né? É primordial isso, porque você não pode consagrar um talismã numa lua minguante ou na lua nova, onde as energias estão muito estagnadas. Você pode até desenhá-lo, confeccioná-lo 2 dias antes da lua nova, 3 dias antes. Uma das perguntas que as pessoas têm feito é: depois que você consagra ele, o que fazer com o talismã? Eu guardo ele imediatamente? Eu deixo na mesa do altar? Você, após a consagração do pantáculo ou do talismã planetário, você deve deixá-lo sobre a mesa do altar com a vela queimando até o final. Geralmente você coloca uma vela na cor correspondente ao planeta, você coloca essa vela sobre o talismã, não é isso? Claro, uma base e tal, para não estragar o talismã. Então você deixa essa vela queimar até o final. Geralmente as consagrações são feitas à noite, e é de preferência à noite. Então você deixa a noite toda e só retira no dia seguinte. E o que fazer no dia seguinte, né? Uma vez consagrado o talismã, você tem 3 opções, né? Você pode deixá-lo sobre o altar, se você vai utilizá-lo imediatamente, né? Você pode deixá-lo sobre o altar, que ele funciona mesmo à distância, para a intenção que foi feita. Depois que você consagra o talismã, você deixa então a noite toda queimando, né, a vela. Depois que você então consagrou o talismã, deixa ele sobre o altar. Retira no dia seguinte e vai guardá-lo numa caixa, né, de proteção. A gente chama essa de caixinha talismânica. Eu vou demonstrar algumas caixas talismânicas. Ou você vai guardar numa caixa talismânica ou num tecido, né, de preferência da cor correspondente ao planeta. Se for um talismã de Júpiter, num tecido, num embornal de cor azul, né? Se for do Sol, amarelo, e por aí vai. Então nós temos aqui o talismã do Sol. Você pode guardá-lo num tecido, numa bolsa de cetim amarelo, tá? Aí vai ter bolsa de cetim azul para Júpiter, bolsa de cetim verde para Vênus, né? Nas cores correspondentes. Se você não tiver a bolsa de cetim, você pode utilizar uma bolsa de cor branca, que é neutra, serve para qualquer espectro planetário. Então você usa uma bolsa de tecido branco e guarda o talismã dele. A vantagem da bolsa é que você pode transportar o talismã consigo, né? Por exemplo, você vai falar em público, você é um político, ou você é um empresário, né? E você quer chamar a atenção. Então você, naquele dia específico que você vai falar em público, ou dar uma palestra, ou falar em público, a mesma coisa, você pode carregar o talismã consigo dentro da bolsa de tecido, ok? Você pode carregar o talismã consigo na bolsa e colocá-lo aonde? Geralmente você coloca embaixo da sua roupa, né? Uma maneira confortável. Você pode até amarrá-lo na cintura.
Geralmente é utilizado a nível do ventre, do plexo solar, mas você também pode utilizar, com sua criatividade, cordões talismânicos, né? Você coloca pendurado numa pequena bolsa, o talismã tem que ser menor que esse, é claro, pendurado a nível do pescoço. Então isso vai depender de sua criatividade. Só funciona se estiver colado ao seu corpo? Não. O talismã funciona à distância. A distância também, né? Mas se você quiser carregá-lo consigo, numa bolsa talismânica como essa, pode, tá? Não tem problema nenhum. Se não tiver a bolsa na cor correspondente, você pode utilizar uma bolsa de tecido branco, que é uma cor neutra. Lembrando, gente, que nesses saquinhos talismânicos que você pode carregar o talismã, você pode também carregar pedras, pequenos cristais, folhas, tudo relacionado ao planeta em questão, né? Então você pode carregar consigo, se você quiser, ou dentro da sua bolsa, da sua mochila, mas de preferência próximo ao seu corpo. Se a bolsa ou a pochete estiver próximo ao seu corpo, tudo bem. Então o importante é carregar próximo ao seu corpo, se for necessário. Existem os talismãs universais para uso geral, né? E existem os talismãs particulares para usos específicos, tá? Por exemplo, esse é um talismã universal para operações de mercúrio, envolvendo a força mercuriana. Então todo e qualquer trabalho envolvendo as qualidades de mercúrio, ele pode ser utilizado. Comunicação, imprensa, meios de comunicação em geral, jornal, rádio, televisão, tudo que envolver comunicação, escrita, papéis, documentos, está relacionado a mercúrio, é regido por mercúrio, né? Mas vamos dizer que você queira fazer um talismã específico. Então esse talismã de mercúrio você usa em qualquer operação mercuriana, independente. Hélio, mas eu quero um talismã específico, eu quero um talismã específico porque eu trabalho com vendas. Por exemplo, eu sou comerciante e o comércio eu sei que está ligado a mercúrio, mas eu trabalho com venda de automóveis, ou eu trabalho com venda de automóveis, ou trabalho com comércio, ou seja o que for, né? Então você vai utilizar você pode, se quiser, fazer um talismã pessoal, chamado talismã pessoal, ou específico para objetivos particulares. Então, esse talismã de mercúrio, por exemplo, tem um objetivo em particular relacionado a um sigilo que foi feito. Olha só, esse sigilo é para um objetivo em particular, para atender uma necessidade específica do operador. Aqui está o sigilo. Eu não vou dizer que é por motivos óbvios, porque um sigilo, né, ele guarda a sua energia enquanto ninguém souber o que é, não é isso? E então só o operador sabe. Então eu fiz um sigilo, nós já ensinamos as técnicas de confecção de sigilos mágicos, né? Então aqui está um talismã de mercúrio com objetivo específico ligado a mercúrio, com um sigilo no centro. Eu botei aqui uma ibis de Tote, outros símbolos gerais, mercúrio, né? O nome da pessoa, né, em particular, que é consagrado esse talismã, porque você pode fazer um talismã para terceiros, para outras pessoas, para terceiros. Então o nome da pessoa em particular está aqui, sintetizado, as iniciais dela, e temos um talismã particular. Mercúrio rege saúde, rege cuidados médicos, saúde. Então se você for um médico, né, você pode colocar o caduceu de mercúrio, também representando a sua medicina. Se você for um advogado, né, você vai trabalhar com energia ligada a Júpiter. Júpiter é justiça, né, é leis, é ordem, é também jurisprudência. Esse exemplo que eu estou dando de Júpiter, você é um advogado, você quer ganhar uma causa, você pode colocar o símbolo da advocacia no seu talismã, você pode colocar o seu nome em forma de sigilo, você pode colocar o seu objetivo que você quer ganhar dessa causa específica de forma sigilatória, no talismã. Então são muitas formas de você trabalhar. Você pode combinar aquilo que nós chamamos de símbolos pragmáticos, que são símbolos que você cria do seu subconsciente, como são os sigilos, com símbolos tradicionais, ligados à esfera de Júpiter, né? Da mesma forma Mercúrio. Se você for um arquiteto, a arquitetura é ligada à área de Mercúrio também. Construção, arquitetura. Então se você for um arquiteto, você quer trabalhar você quer ter sucesso na arquitetura, você pode colocar no talismã um símbolo
ligado à sua profissão, né? Como médico, como arquiteto, como jornalista, você pode colocar o símbolo lá. Então isso chama-se talismãs pessoais, tá? Que são um objetivo específico. Agora, os talismãs que nós estamos abordando aqui, a maioria deles são talismãs de uso universal, serve para qualquer tipo de objetivo dentro da esfera planetária em questão. Se é um talismã do Sol, todas as necessidades regidas pelo Sol, ele vai atender. Então, se é um talismã de Sol, por exemplo, da esfera de Tiferé, ou da esfera do Sol, todos os objetivos ligados à influência solar, ele vai atender. Sucesso, reconhecimento, glória e por aí vai. Agora vamos tirar as dúvidas finais a respeito da confecção de talismãs, tá bom? E também iremos abordar um pouco o tema assentamentos talismânicos, falar um pouco sobre assentamentos talismânicos, o que são eles e como utilizá-los. Então vamos lá. Aqui na parte de cima são os talismãs, ok? Aqui embaixo são os selos, tá? De evocação de espíritos. Então eu gostaria de fazer essa diferença entre talismãs e selos que às vezes as pessoas confundem, né? Qual a diferença entre talismãs e selos? Bom, basicamente que os selos são as assinaturas astrais, né, dos espíritos. Geralmente é utilizado para evocações, né? Métodos de conjuração cerimonial utilizam-se selos, né? Os selos são diferentes dos talismãs, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A principal diferença deles é o seguinte, que os selos são utilizados para evocar uma força ou uma entidade, e os talismãs são utilizados para invocar e assentar uma força planetária, uma força astral planetária sobre o talismã. Você pode notar que um selo não tem nada no verso, né? Olha, geralmente eu só coloco o nome do espírito para lembrar qual espírito está relacionado. Esse aqui, por exemplo, não tem nada, né? Já o talismã, você coloca figuras que às vezes também são chamadas de selos, né? Mas isso vai depender do que você considera um selo. Selo vem de selar, né? Então essa é a confusão. Enquanto os selos na magia cerimonial são relacionados à evocação de espíritos, são assinaturas astrais das entidades utilizadas nos rituais de conjuração, de evocação, os talismãs também devem ter atrás figuras, né, para selar a energia. Olha só, né? Existem variados tipos de selos que você pode colocar atrás do talismã, né? Esses são selos geralmente ligados aos quadrados planetários. Olha só, vários tipos de selos que você utiliza. Bom, atrás do talismã também tem que ter o selo. O selo geralmente é a representação estilizada da força planetária em questão. Aqui nós temos um talismã de Vênus e o selo de Vênus às suas costas. Aqui nós temos um talismã de Mercúrio e um selo de Mercúrio no verso do talismã, desta vez dentro do hexagrama, ok? Tudo bem. São variadas formas de você desenhar um talismã. Aqui nós temos um talismã de Júpiter e um selo de Júpiter às suas costas também, no verso. Então, um selo de Mercúrio, né? Então, por exemplo, no livro você encontra, né, a assinatura das inteligências do espírito e o selo sempre acompanhando do lado. Nós temos a assinatura do espírito e da inteligência e o selo de Mercúrio do lado, sempre, né? Olha só. Então nós temos os selos que acompanham, né, os talismãs. Mas vai depender muito do que você considera que é um selo. Às vezes você prefere colocar no verso do talismã, ao invés de um selo, um selo planetário tradicional, você colocar a imagem, uma imagem, por exemplo, né? Um talismã de Mercúrio, você pode colocar o rosto de um cão. Aqui mesmo no talismã de Mercúrio tem um rosto de um cão, né? Você pode colocar no verso, né? Isso vai depender do seu interesse, o que você quer colocar. Nós temos aqui um talismã de Júpiter. Aí você pode colocar no verso, em vez do selo de Júpiter, você pode colocar a coroa de um rei, porque Júpiter está relacionado a reinado, né?
a reis, rainhas, né, autoridades, governantes. Então você pode colocar uma coroa, que sempre simbolizou autoridade, governo, né? Isso vai depender muito de sua criatividade, do seu interesse, ok? Quando você estiver fazendo o seu talismã, as regras devem ser seguidas, né? Geralmente a confecção, como eu disse, é feita no dia da semana, governado pelo planeta em questão. Por exemplo, se for um talismã do Sol, você deve fazê-lo, confeccioná-lo no domingo. Se for um talismã da Lua, você deve confeccioná-lo na segunda-feira, pois segunda-feira é regido pela Lua. Você pode até escolher fazer na hora planetária correspondente, né? No domingo, na hora do Sol, na quinta-feira, na hora de Júpiter. Mas você pode confeccionar um talismã satisfatório sem recorrer a esse trabalho extra, né? O que vale mesmo é a intenção. O importante é seguir o dia da semana. Nós poderemos ver a questão das horas em outro momento, ok? Mas não é tão importante quanto o dia em si. Tem que entender, quem tem que fazer o talismã é o próprio magista, né? Você não pode delegar essa função a terceiros para confeccionar talismãs para você. Você também não pode imprimir imagens de computador e colar em... Não é assim que funciona. Você mesmo tem que se dar o trabalho de desenhar seus talismãs, né? Existem formas diferentes de você desenhar seu talismã. Por exemplo, esses dois aqui são talismãs solares, ok? Tá aqui o selo no verso, mas a forma de desenhar é diferente. Por exemplo, nesse aqui eu coloquei um alfabeto tebano, um alfabeto malaquim, se eu não me engano, né? Então aqui nós temos o símbolo do leão, o signo ou símbolo do sol, né? A coroa, todos ligados à esfera solar, e a assinatura, o sigilo do arcanjo Micael, que é um arcanjo do sol, né? Aqui também nós temos a assinatura do arcanjo Micael, bem maior, o símbolo do signo de leão embaixo, o número 6, que é a sefira Tiferé ligada à esfera do Sol, o símbolo astrológico do Sol aqui em cima, como nós temos aqui, mas aí já muda um pouco, né? Porque eu coloquei ele dentro de um hexágono. Se fosse, por exemplo, um talismã de Júpiter, eu colocaria dentro de um quadrado, porque 4 está ligado à esfera de Reset, a esfera de Júpiter, na árvore da vida cabalística, que é representada pelo número 4. Então eu colocaria dentro de um quadrado. Como aqui é um talismã solar, eu coloco dentro de um hexágono, né? Que é o número 6, que é o número da esfera de Tiferé na árvore da vida. Se fosse um talismã do signo, se fosse um talismã de Saturno, eu colocaria dentro de um triângulo, já que o triângulo tem 3 lados, né? E é relacionado à sefira de Biná, né? A terceira sefira da árvore da vida cabalística de cima para baixo. Então, isso vai depender da arte do magista. A forma de confeccionar o talismã varia muito, vai depender da arte de cada um, da criatividade de cada um. Algumas coisas não mudam. O talismã é sempre, geralmente, dentro de um círculo, porque isso aqui, além de um talismã, é um pentáculo. Pentáculo, então, é circular, né? Você tem que colocar nomes divinos em volta do talismã, na borda do talismã, o nome do mantra cabalístico, né? O nome do deus da esfera. No caso, você pode colocar nomes egípcios ou nome de deuses em romano, egípcio, seja o que for. Por exemplo, aqui do Sol, você coloca o nome Yehová, Elohá, Badaô, que é o mantra cabalístico do Sol. Você pode colocar o nome de Ra, o deus Sol no Antigo Egito, de Apolo, o deus Sol na Grécia. Você pode colocar o nome divino que você quiser. Isso não muda, mas os desenhos, a forma de desenhar os talismãs é que geralmente modificam. Às vezes na borda do talismã você encontra também passagens bíblicas, frases bíblicas, né? Salmos e tal. Isso é normal você encontrar principalmente nos talismãs dos grimórios. Não é proibido, você pode utilizar. Se o salmo tiver relação com o objetivo em si do talismã, da proposta do talismã, você pode utilizar também. Esse aqui é um talismã de Júpiter, só que retirado das clavículas de Salomão. Eu substituí as letras hebraicas pelo alfabeto celestial, aqui na borda. Então, foi uma substituição, eu sabia o significado da letra hebraica, o sentido da palavra em hebraico, e substituí pela letra do alfabeto celestial, um dos alfabetos mágicos. Aqui nós temos também um talismã de Mercúrio, e aqui são letras do alfabeto mágico de Cagliostro.
eu coloquei o nome aqui de um gênio planetário de Mercúrio. No alfabeto mágico de Cagliostro eu coloquei escrito o nome de um gênio mágico de Mercúrio, ok? Aqui é a cara de um cão e aqui no centro o desenho do caduceu de Mercúrio, que é um dos signos, que é um símbolo ligado a Mercúrio, ok? Então aqui no símbolo por exemplo, no talismã de Vênus, eu coloquei o nome do arcanjo em alfabeto, se eu não me engano, é o alfabeto atravessando o rio, e coloquei a pomba, né, que é um símbolo teriomórfico de Vênus, assim como o leão é um símbolo teriomórfico do Sol, né? E assim como a águia é um símbolo teriomórfico de Júpiter. Então também animais, plantas, cristais, tudo que existe na natureza estão relacionados aos 7 planetas. Tem correspondência com 7 planetas. Então você pode colocar na frente do seu talismã de Saturno uma foice, por exemplo, desenho de uma foice, porque a foice é um símbolo relacionado a Saturno. Você pode colocar no seu talismã de Mercúrio o caduceu de Mercúrio, você pode colocar no seu talismã de Júpiter a coroa do rei, né? Um leão no talismã do Sol, uma águia no talismã de Júpiter, né? Uma pomba no talismã de Vênus e assim sucessivamente. E também pode utilizar essas imagens teriomórficas para selar o seu talismã no verso. Gente, uma coisa que os magos antigos utilizavam eram as chamadas imagens talismânicas, estátuas talismânicas, que eram imagens de deuses, gênios, entidades sobrenaturais, onde eles invocavam certas forças cósmicas para consagrá-las através de rituais específicos. Então você tinha a imagem lá de Deus Horus, você invocava a força solar sobre o Deus Horus. Você tinha a imagem dos 12 decanos egípcios, são uma entidade, um gênio para cada signo planetário, e você fazia rituais relacionados àquelas imagens dos decanos, entendeu? Que eram geralmente de metal, apropriado do elemento em questão. Por exemplo, se é um gênio de Marte, o metal é ferro. Se for um gênio do Sol, o metal é ouro, né? Mas isso é uma coisa que foge muito às possibilidades da maioria das pessoas. Então nós encontramos substitutos, chamados de assentamentos talismânicos. Então aqui eu tenho exemplos. Então tem aqui eu fiz 2 imagens em tamanhos diferentes, o tamanho não importa, tá? É só para exemplificar, em um piso frio, né? Onde é fácil você desenhar com diversas cores, ou mesmo com uma cor negra, não tem problema, qualquer cor que você tenha à mão. Eu desenhei aqui um talismã de Saturno, tá? Um assentamento talismânico de Saturno, tá aqui, e desenhei aqui um assentamento talismânico de Júpiter. Dá para identificar, quem conhece simbolismo, que esse aqui é de Saturno, pelo simples desenho da foice. Bateu o olho na foice, já sabe, foice é Saturno. Se você entende da iconografia talismânica, você vai olhar para esse assentamento aqui e vai ver uma águia, ou pelo menos algo que lembra uma águia, não uma pomba, né? E então você vai relacionar isso a um assentamento talismânico de quem? Do deus Júpiter, de Júpiter. Então, temos aqui a flecha de Sagitário, né? O selo de Júpiter. Esse aqui é o nome do alfabeto mágico do deus Júpiter, de Zaquiel, que eu fiz, né? Aqui temos o signo de Júpiter e por aí vai. E aqui temos vários símbolos aqui, inclusive numa letra de um alfabeto celestial, o nome do operador. No meu caso, meu nome no alfabeto celestial em torno da borda, né? Do assentamento. Então essas formas de desenhar variam muito. Você vai colocar no assentamento talismânico tudo que você acha que está relacionado à força planetária que você vai trabalhar, que você vai invocar. E depois disso, velho, o que eu faço? Eu desenho tudo no círculo. Por que 2 bordas? Porque geralmente na borda exterior você escreve nomes divinos, né? Se você quiser escrever nomes divinos aqui relacionados a Júpiter, nesse caso você pode colocar como todo talismã. Ou se você não quiser fazer nada, simplesmente faça uma mandala, um círculo e desenhe um pentagrama e desenhe os símbolos ligados ao planeta ao redor e dentro. No centro você coloca geralmente uma iconografia
uma imagem relacionada à força planetária, no caso aqui a foice de Saturno, né? E depois que você desenha, você vai colocar o que? Velas. Vai colocar cristais em cima dele, você vai colocar ervas, você vai colocar joias preciosas ou semi-preciosas, você vai colocar em cima desse assentamento talismânico tudo aquilo que está relacionado à força planetária e vai acender velas, né? Você pode, no caso, num talismã de Saturno, como esse aqui, acender 3 velas pretas, porque o preto e assim como o roxo são cores relacionadas a Saturno. Então você vai colocar 3 velas, por que 3? Porque 3 está relacionado à esfera de Binah, a Sefira de Binah da vida cabalística. Aqui no talismã de Júpiter, você pode colocar 4 velas azuis, que azul é a cor de Júpiter e 4 é o número da esfera de Reset. Então temos aí uma forma de você utilizar assentamentos talismânicos. Você não vai levar para lugar nenhum, você vai fazer isso, deixar no altar com as velas queimando até ao final, com o propósito da sua intenção ali reverberando no astral. A diferença é que depois do seu objetivo ter sido atingido, você vai desfazer, apagar o desenho. Esse desenho pode ser feito num piso frio, pode ser feito num bloco, numa argila, né? Você pode colorir a argila, fazer um assentamento talismânico numa argila, né? Modelar essa argila para lembrar um talismã. Você pode confeccionar em metal, como esse aqui, né? Desenhar o símbolo que você quiser, dentro e fora do desenho principal do talismã. Então você pode utilizar vários recursos. Aqui nós temos um piso frio, né? E aqui símbolos e desenhos que lembram a força planetária do Sol. Aqui nós temos a assinatura do arcanjo Micael, aqui nomes e letras relacionadas à força solar, em cima e embaixo também, ok? Acende a vela aqui e deixa queimar. Coloca em cima do assentamento tudo que for relacionado à força planetária em questão. No caso do Sol, eu posso colocar flores amarelas, eu posso colocar canela, tudo que estiver relacionado à força solar, dos 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Então, no assentamento da Lua, por exemplo, você faz uma mandala da Lua e coloca ali os símbolos. Você pode colocar um cristal chamado Pedra da Lua, que é um cristal com esse nome. Você pode colocar a flor Dama da Noite, você pode colocar plantas, né, e ervas relacionadas à Lua, né? Então isso tudo vai depender muito do que você quer utilizar, o que tem à mão, o que você tem de recurso mais próximo, ok? O importante é você sempre lembrar que um talismã planetário, que um assentamento talismânico, né, que uma imagem talismânica, seja o que for, é sempre o corpo, representa o corpo de uma força e de uma virtude celestial, de uma força astral ou planetária. Então é nele que você vai ancorar a energia que você busca atrair para a sua vida, ok? É sempre importante lembrar de uma coisa: os talismãs são feitos para atrair algo, para a pessoa atrair algo, alguma coisa para a sua vida. Então tem a virtude ativa, de aquisição. É claro que uma pessoa que confecciona um talismã e consagra esse talismã deve tentar viver de acordo, deve tentar viver a sua vida de acordo com o objetivo a qual pretende atrair, que ela possa atrair o seu desejo, né? Então, por exemplo, se você faz um talismã de Vênus para atrair a atenção do sexo oposto, mas você anda de forma desarrumada, não tem cuidado com sua aparência, né? Não procura valorizar sua própria imagem, você pode até atrair uma pessoa legal, mas só que a mensagem que você transmite para essa pessoa vai ser negativa, então essa pessoa vai se afastar. Então o talismã traz oportunidade, mas a questão de você saber aproveitar essa oportunidade ou não vai depender de você, da forma como você age. Ou seja, o talismã pode atrair as oportunidades, ou seja, o talismã pode atrair a coisa desejada, mas se a pessoa não tiver em condições de recebê-la, a oportunidade vai passar ao lado dela e ela não vai saber agarrar, não vai saber aproveitar. Então, você tem que vibrar na mesma tônica do talismã. Por exemplo, se você confecciona e consagra um talismã do Sol, né, para você ter uma nova oportunidade de trabalho,
visto que você está desempregado, mas você também não sai à rua, não distribui currículos, não corre atrás das oportunidades, é difícil. Então é indispensável que a pessoa se coloque dentro do campo de ação vibratória da força planetária em que ele está trabalhando, né? Então, se você faz um talismã de Júpiter, né, para o crescimento, para a prosperidade, mas você pensa em termos de derrota, de perda financeira, você não é otimista, você não acredita em si mesmo, pouco vai adiantar. Você faz um talismã sobre os auspícios de Vênus, para atrair um novo relacionamento ou para boa convivência familiar, mas não cuida, né, da sua própria aparência, não procura se relacionar com as pessoas, vive fechado em seu mundinho, não sai, não se comunica, então difícil, né? Você tem que fazer o talismã, e o talismã vai atrair oportunidade. Se você estiver vendendo algo, vai atrair compradores, com certeza. Se você faz um ritual para atrair compradores ou para atrair clientes para o seu comércio, você tem que estar lá no seu negócio, trabalhando, você tem que estar presente, você tem que ser atencioso, porque as pessoas virão, mas se você não souber ser agradável e recebê-las bem, o que adianta, né? As oportunidades aparecem, mas você as perde. Então, tem que procurar viver uma vida de acordo com a tônica vibratória daquilo que você busca, daquilo que você deseja. É isso que eu gostaria de alertar sobre os talismãs. Os talismãs funcionam, mas você também tem que se colocar nas condições de receber os bons influxos, as boas vibrações das forças planetárias, senão de nada adianta. Namastê. Olha, gente, eu quero apresentar a vocês as caixinhas talismânicas. Elas servem para você guardar o seu talismã quando não está em uso, né? Você só retira quando você for utilizá-lo no ritual. Então, dentro dessa caixinha talismânica pode estar também pedras, cristais, plantas, né? Anéis, em correspondência com a força planetária em questão. Então, por exemplo, se for o planeta Marte, um anel rubi, que é a cor de Marte, né? Granada, que é um cristal associado a Marte, né? Se for Júpiter, ametista, uma folha de louro, Marte, uma folha de comigo ninguém pode, pimenta, tudo em associação com o planeta você pode guardar, desde que não seja algo molhado ou úmido, senão vai estragar sua caixinha. A caixinha pode ser de madeira ou de papel como essa. Você pode desenhar os símbolos dos planetas aqui, dos anjos, se você quiser, né? Na frente você pode colocar selos, usar sua criatividade. Você pode também mandar imprimir alguns selos, né, planetários e colocá-los do que você quiser, né? Então aqui a facilidade das caixinhas é que quando você vai fazer a operação está tudo ali, geralmente tudo que você precisa, menos coisas grandes, né? Mas objetos pequenos, anéis, pingentes, cristais pequenos, né? Está tudo ali. Então é uma grande vantagem porque também concentra aquilo que nós chamamos de ojas, né? Energia, força, né? Então você retira só na hora do uso. Então o que nós temos aqui nessa caixa de Júpiter? Nós temos além do talismã de Júpiter guardado, pode ter também selos de espíritos, né? Associados a Júpiter, não tem problema. Então nós temos aqui lápis lazuli, uma pedra, safira, um crucifixo de safira. Nós temos um pingente de safira, um crucifixo também de prata e safira, que são pedras consagradas a Júpiter, assim como o lápis lazuli. Nós temos aqui galhos e pedaços de folhas de eucalipto, que é uma planta associada a Júpiter. Nós temos aqui o louro, que é uma planta tanto associada a Júpiter como ao Sol, ao planeta Sol. Tem a virtude solar, a virtude jupiteriana. Nós temos aqui a ametista, que é um cristal de virtude jupiteriana também, está aqui. Então nós temos pequenos objetos associados a Júpiter, fica tudo guardado. Então isso tudo é utilizado durante o ritual, no altar, né? E a forma de você dispor isso no altar é segundo a sua criatividade, né? A magia cerimonial, a alta magia, trabalha com sistemas de correspondência, né? Você pode colocar muitas outras coisas, mas é o que eu tenho aqui no momento para mostrar.
Tem aqui na caixinha talismânica de Marte. Nós temos além do talismã de Marte, né? Poderia ter vários talismãs aqui, não só um, tá? Nós temos aqui uma folha de espada de São Jorge, que é associada ao planeta Marte, tem a virtude marciana. Nós temos aqui pequenas sementes de pimenta, pimenta do reino, pimentas pequenas, ok? Tá aqui. Nós temos anéis de granada, assim como um colar de granada. Prata e granada, né? A prata é associada à Lua, já a granada é associada a Marte. A intenção aqui é chamar a atenção com a pedra de granada, ok? Que é a pedra associada a Marte. Existem então os talismãs, né? Ou pentáculos, e existem os selos dos espíritos. Os talismãs são aqui, ó, estão nessa parte de cima. Diversos tipos de talismãs aqui presentes. Eles servem para invocar uma força planetária, uma força angélica, né? E os selos na parte de baixo servem para evocar uma inteligência, um demônio, um espírito planetário, né? Um espírito olímpico. Lembrando que não existe só os espíritos do Goetia, né? Existe também evocação de espíritos cabalísticos, de espíritos olímpicos planetários, evocação de elementais, né? Evocação de fadas, seres da natureza. Então, quando nós falamos utilizamos a palavra evocação, né? Nós falamos evocação dentro da magia cerimonial, de alta magia, de muitos seres distintos, não só os 72 demônios do Goetia, tá? Então aqui tem selos de vários tipos de entidades, ok? E aqui temos talismãs, né, planetários ou pentáculos diversos tipos, diversos modelos, né? Mas todos eles com o mesmo objetivo, porque invocar é chamar para dentro, né? Já evocar é convocar para fora, né? Chamar para fora do operador. Então, na invocação, você pode até invocar espíritos, mas eles não se manifestam no triângulo de conjuração. O que acontece é que eles emitem vibrações. Um talismã é para atrair uma força específica, atrair algo para o seu possuidor, né? Já evocação é para colocar algum ser, alguma entidade sob o comando do operador, né? Sob o controle do operador, no caso o magista. Então essas são basicamente as distinções. Existem vários tipos de talismãs, todos eles devem ser feitos com os rituais cerimoniais apropriados, né? Existem rituais de purificação do objeto, existem rituais de consagração, todos eles já ensinados em nossas videoaulas. Então nós temos aqui um talismã de Júpiter, um talismã do Sol, um talismã de Marte, né? Talismã de Mercúrio, outro talismã de Mercúrio diferenciado, um talismã de Vênus, um talismã das clavículas, né? Que é um talismã clássico de Saturno. Então, em todos eles você evoca forças indistintas, né? Que vão entrar no círculo mágico, no interior do círculo mágico, né? Já na evocação, essas forças, essas energias, elas não se manifestam no interior do círculo mágico, geralmente se manifestam fora do círculo mágico, né? Na extremidade do círculo mágico, dentro de um triângulo, do triângulo salomônico ou triângulo de conjuração, também conhecido como triângulo mágico. Então é basicamente essa distinção entre invocação e evocação. Invocar, você invoca para dentro, você expande o seu microcosmo, né? Você entra em contato com o macrocosmo. Na evocação, você exterioriza
uma parte do seu microcosmo para fora, né? Para o exterior, e interage com ele. Então são basicamente duas ações distintas das conjunto de técnicas e rituais da alta magia.